Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 18 ao 20, para daí nós ver o que Deus tem para nossas vidas. Uma coisa é certa: Deus não reúne o seu povo em vão. Desde o início que Deus está falando e vai continuar falando aos corações. Por isso que Jesus falou: quem tem ouvido, ouça. Todo culto, todas as reuniões, Jesus fala. Sempre tem uma palavra de Deus para nossas vidas. Marcos capítulo 5, versículo 18, assim está escrito: e entrando no barco, rogava-lhe que o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Glória a Deus. Amados, este capítulo 5 de Marcos, ele narra 3 grandes milagres realizados por Jesus, que esses 3 milagres são milagres que aos olhos dos homens não teria condições nenhuma dessas pessoas alcançar as suas vitórias. Se a gente for olhar para este homem, que nós vamos fazer uma meditação sobre a vida dele, não havia como, houve até tentativas. Se nós for olhar para a vida daquela mulher do fluxo de sangue, os médicos já tinham desenganado, não tinham encontrado saída aquela mulher para aquela situação. Se for olhar para a filha de Jairo, já estava morta. Glória a Deus, mais nada os homens podiam fazer. Glória a Deus. Mas todos estes acreditaram em Jesus e o milagre aconteceu. Na sua vida não é diferente. Jesus pode e quer fazer um milagre na sua vida. Glória a Deus. Voltando para o assunto, o texto em que lemos, para que Jesus transmitisse esta palavra a este homem, foi preciso haver uma situação na vida dele, para que Jesus chegasse, mudasse a história, glória a Deus, e lhe desse esta autorização dele fazer a sua história. E queremos trazer um tema para esta mensagem: fazendo ou construindo uma nova história em sua vida. Glória a Deus. Nada, amados, em nossa vida acontece por acaso. Todas as coisas que acontecem em nossa vida têm um objetivo. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Às vezes nós não queremos entender ou parar para analisar as coisas que a gente passa a acontecer, ou passa a enfrentar, ou vê alguém ao nosso redor enfrentando. E às vezes falta em nós a palavra ou o cuidado, glória a Deus, em diante daquela situação, nós tomar atitudes que venham realizar, ou venham trazer para nós, glória a Deus, a solução para aquela situação. A vida deste homem, glória a Deus,
ela foi uma vida que a Bíblia não comenta muito acerca da vida dele. Mas a conclusão é que ele foi um homem vitorioso. Glória a Deus. Agora, 3 coisas aconteceram para que esse homem alcançasse esta vitória. A primeira que eu quero mostrar aqui é que a Bíblia não fala quem era este homem. Quem era aquele homem que tornou-se o endemoniado de Gadara? A Bíblia só fala que ele sofreu muito e mostra, detalha o seu sofrimento que vamos ver. A segunda coisa que me chama a atenção é o que levou aquele homem a viver aquela situação. E a terceira coisa é o encontro marcante, o encontro com Jesus que mudou a história da vida dele. Então, no primeiro ponto, quem era aquele homem? Como já falei, a Bíblia não fala nada daquele homem. Só diz que ele era o endemoniado de Gadara. Glória a Deus. Não são todos que a gente conhece a história dele. Aqui tem muita gente que estão hoje aqui, mas ninguém sabe a história dele. Há sim alguns que, como o cantor, os 2 cantores, contaram um pouco da sua história. Mas ninguém sabe. Ninguém sabia antes como foi a história dele. Só sabe que ele está aqui louvando, está adorando. Glória a Deus. Mas é assim. Às vezes nós não sabemos de nada. Por isso que nunca é bom a gente subestimar as pessoas por aquilo que a gente vê eles enfrentando lá fora. Nunca dizer para eles que não vai ter jeito. Nunca dizer para eles que eles não prestam. Glória a Deus. Deus pode mudar a história daquela pessoa. Segunda coisa, o que levou aquele homem a ficar naquela situação? A Bíblia também não diz. Só sabe que ele sofria muito. A Bíblia relata nos versículos 2 e 3 que ele morava no sepulcro. Quer dizer, antes ele tinha uma família, antes ele tinha uma casa. Glória a Deus. Mas após esse sofrimento, ele passou a viver no sepulcro, segundo a Bíblia relata. Que quando Jesus veio, aquele homem veio quando de Jesus e saiu do sepulcro. Então ele estava morando no sepulcro. A habitação dele estava sendo o sepulcro. Segunda coisa, ninguém podia domá-lo. Em Lucas narra que aquele homem, as pessoas não podiam passar por perto dele. Ele tornou-se um homem violento. Aquela situação fez ele viver um homem sem juízo. Ele morava no sepulcro. Uma pessoa em um bom senso não vai morar em um sepulcro. Cemitério não é lugar para ninguém morar, a não ser os que morrem. Que ele não vai morar, levam ele para lá. Mas aquele homem passou a morar ali no sepulcro, versículo 4. No versículo 5 a Bíblia diz que ninguém podia amansá-lo. Creio eu que a família investiu na vida daquele homem, a sociedade também investiu. Quem é que tem alguém da família passando por alguma dificuldade ou situação, que não venha fazer aquilo que esteja ao seu alcance? E eu creio que a família procurou resolver, que a Bíblia diz que ele era amarrado de corrente, e ele estourava as correntes, ninguém poderia amansá-lo, ninguém poderia prendê-lo. Era uma situação horrível, a situação que aquele homem estava vivendo naquele momento. Glória a Deus. Não é parecida com a sua.
Mas talvez eu esteja falando para alguém que esteja vivendo essa situação, não encontrando apoio de ninguém, aonde chega, as portas que bate, só leva não. Glória a Deus. Mas Jesus tem uma palavra para você. Jesus é especialista em levar as pessoas que ninguém dão nada, para que eles façam uma nova história na sua vida. Pessoas que estão lá no fundo do poço, que ninguém quer mais saber dele. Jesus chega, muda a história dele e faz ele sentar aonde ninguém esperava que ele sentasse. Faz ele chegar aonde ninguém imaginaria que ele ia chegar, nem ele mesmo imaginaria que ia chegar, aonde Jesus faz ele chegar. É só Jesus chegar e ele dá ouvido a Jesus. E aquele homem, ninguém podia amansar aquele homem. Era um sofrimento. Muitos, creio eu, que tinham dó daquela vida, mas tinham medo de se aproximar. Se nem as correntes, glória a Deus, conseguiriam segurá-lo, ninguém poderia amansar aquele homem. Em outras traduções, glória a Deus. Mas estava aquele homem ali, era um projeto para Deus. Me faz lembrar quando Jesus chega com os discípulos, e os discípulos veem aquele homem cego de nascença, e diz: quem pecou? Aquele ou seus pais? Nenhum nem outro. Assim acontecera para que o nome do Senhor fosse glorificado. Muita situação, irmão, acontece em nossas vidas e na vida que estão ao nosso redor. E às vezes ninguém consegue chegar perto, ninguém consegue dar uma palavra de ânimo. E às vezes até outros criticam, mas por que ninguém faz nada? Por que ninguém faz aquilo? Porque no reino humano, irmão, as pessoas fazem assim. Glória a Deus. Mas muitas vezes é para que o nome do Senhor seja glorificado através daquela vida. Nunca na sua jornada, na minha jornada, quando encontrar alguém, nunca diga: esse nunca vai ter jeito. Nem a família, até a família rejeitou. Nunca, se não tem uma palavra, também não diga nada, que Jesus pode mudar a história da vida dele. Se nós fosse olhar para Saulo de Társio, o que se diria de Saulo de Társio? Quais os projetos que a gente via, olhando pelos olhos humanos para a vida daquele homem? Iríamos dizer: não, esse homem é um homem de Deus, perseguia os crentes, matava, batia, prendia, ia dizer o quê? Mas para Deus era um escolhido. Lá na frente o Senhor ia mudar a história da vida dele, e ele tornou-se, glória a Deus, um dos maiores pregadores da palavra, um dos maiores ensinadores. Glória a Deus. E aquele homem, ninguém poderia fazer nada. Terceira coisa, o encontro que marcou. O encontro com Jesus que mudou a história da vida dele. Número 1, ao encontrar Jesus, Jesus libertou aquele homem. Os irmãos conhecem a história de quando Jesus chegou lá e ele veio ao encontro com Jesus. Os demônios disseram: o que queres? Que tenho nós contigo? Glória a Deus. E reconheceram que era Jesus. E Jesus libertou aquele homem. Segundo, Jesus, no versículo 15, aquele homem que não sentava, aquele homem que não parava com roupas, aquele homem que não tinha juízo, quando a multidão chegou, glória a Jesus,
O versículo 15 diz: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, eu digo, eis, o que tivera a legião. Número 1, viram ele assentado, que ele não se sentava, ele não parava, ele não conseguia parar. Uma pessoa que não está no seu senso, no seu perfeito juízo, ele não consegue ficar parado, ele não consegue se sentar, é uma inquietação que dá neles. Os demônios não deixavam ele ficar sentado, não deixavam ele ficar quieto. Mas quando a multidão que vira ele antes chegara perto para ver, aquele homem estava, glória a Deus, assentado. Segundo, glória a Deus, vestido, não segurava a roupa, ele rasgava, todos colocavam nele e rasgava. Glória a Deus, que é o objetivo do inimigo, é sempre nos decepcionar. Mas não vou entrar nessa área aí, entra uma área doutrinária, mas é o objetivo dele. Mas encontraram aquele homem vestido, glória a Deus. E terceiro, em perfeito juízo, tranquilo, sossegado, glória a Deus. Jesus tinha transformado a vida dele, para ele agora fazer uma nova história. E qual era a nova história que ele ia fazer? Era testemunhar daquilo que Jesus fez na vida dele. Não importa, meu amigo, quem as pessoas achavam que você era, o que você achava que você era também até hoje. Mas uma coisa é certa, você que está me ouvindo, Jesus está interessado em mudar a sua história, a história da sua vida. Ele quer fazer uma nova história na sua vida. Só depende de você ouvir, de você crer, de você querer, de você aceitar e de você permanecer. Ele é especialista. Glória a Deus. E a Bíblia diz que aquele homem agora, quando se viu curado, perfeito juízo, vestido, e Jesus entrou no barco, ele disse: deixa eu ir contigo. Jesus disse: não, eu mudei a sua história para você fazer uma nova história, para você contar aos outros, testemunhar o que foi que eu fiz na sua vida. É o que muitos que têm tido a mesma oportunidade que eu estou tendo hoje têm feito, é de contar o que Jesus fez na vida dele. Glória a Deus. Se eles fossem dar o testemunho de quem eles eram antes de conhecer Jesus, era uma coisa séria. Mas a partir do momento que eles encontraram Jesus, ou foram encontrados com Jesus, Jesus mudou a história dele. É por isso que Paulo, escrevendo à igreja que estava em Éfeso, no capítulo 2, versículo 1, ele: e nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. Ele mudou a nossa história. Temos razões de adorar a Deus, temos razões de glorificar a Deus, temos razões de exaltar ao Senhor. Por quê? Porque Ele mudou a nossa história, Ele nos deu vida, Ele mudou a história da nossa vida. Glória a Deus. De um ex-condenado, colocou para ser, glória a Deus, candidato, eleito já para ir morar no céu. Glória a Jesus. Então, amado, nós temos, glória a Deus, de Cristo, e através de Cristo, essa mudança, e essa mudança que Ele fez na nossa vida, Ele quer fazer na sua vida também. E Jesus disse a ele: não vou permitir que você vá comigo. Não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai, versículo 19,
vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele, como o pregador que antecedera, obedeceu. E quem obedece tem vitória, quem obedece tem sucesso, quem obedece tem oração respondida. Glória a Deus. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Então tá aí, meu amado. Jesus é especialista em mudar a história. Queira fazer uma nova história na sua vida a partir de hoje. Jesus está aqui e quer fazer isso na sua vida. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continue falando mais alto em vossos corações e não perca a oportunidade. Jesus está voltando, mas antes Ele quer tratar com você, quer fazer de você uma nova criatura, fazer uma nova história e no dia do arrebatamento leva você para morar nos céus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Augusto.